Hello and welcome to Stainly TV, your source for the latest insights. I'm your host and we've got a great show lined up for you. Thanks for joining us today. Uma professora na Califórnia, mãe de 6 filhos, foi sequestrada há algum tempo por 5 traficantes. Ela foi esfaqueada 20 vezes nas costas. Seus captores disseram para a polícia que eles eram feiticeiros, que são bruxos e que eram adoradores do diabo. Em Montana, há algum tempo, uma assistente social de 22 anos pegou uma carona perto do Parque Nacional de Yellowstone e o caroneiro atirou na cabeça de sua vítima, atacou brutalmente o cadáver e disse para a polícia que adora o diabo. Em Miami Beach, uma aposentada de 69 anos é violentamente atacada por um jovem que mais tarde conta aos repórteres com muita alegria que nos últimos 5 anos ele tem adorado a Satanás. História após história como essa poderia ser contada esta noite se tivéssemos tempo para contá-la. A Escritura tem muito a dizer sobre o diabo e os demônios, na verdade. Em toda a Bíblia, a história de um conflito entre as forças de Deus e as forças do diabo, e a escritura que eu gostaria que você consultasse é Deuteronômio capítulo 18. 2 versículos, os versículos 10 e 11 de Deuteronômio. Não se achará entre ti quem faça de seu filho ou de sua filha passar pelo fogo, ou que usa de adivinhação, ou observador de tempos, ou encantador, ou uma bruxa, ou encantador, ou um consultor de médiuns, ou um mago. Você se lembra da história de Saul? Ele quebrou aquela lei de Deus, e ele perdeu o contato com Deus. Deus deixou ele longe da bênção. E esse grande rei, rei Saul, rei de Israel, decidiu que iria consultar um médium e tentou obter uma mensagem de Samuel. Ele consultou um médium e um espírito enganador se passou por Samuel. Mas ele foi morto logo em seguida quando o julgamento de Deus caiu sobre Saul e sua família. Agora, os americanos a esta hora estão vacilando. De acordo com as últimas pesquisas, alguns negam completamente a existência do diabo, mas outros têm um fascínio antinatural, com o diabo e com os demônios e com o exorcismo, e outras coisas no ocultismo. E por causa do sucesso do filme O Exorcista, outros novos filmes estão sendo produzidos, falando do diabo. Mas um pastor que viu um desses filmes disse recentemente: era desagradável, repulsivo, nojento, pornográfico e obsceno. Eu mesmo não vi nenhum desses filmes, não pretendo me expor a esse tipo de coisa. Mas um padre jesuíta que viu um desses filmes disse em sua pesquisa entre os estudantes universitários que a maioria dos alunos que viram os filmes gostariam de nunca tê-los visto. Agora, isto não é um fenômeno apenas na América. Também é na Alemanha, onde existem milhares de bruxas. Também está na Grã-Bretanha. Nosso bispo britânico disse outro dia que a Grã-Bretanha está se voltando para a magia negra, para a medida que seu interesse pelo cristianismo diminui, e acredito que um dos problemas no mundo de hoje, que não é reconhecido, é a grande intensificação e aceleração do mal no mundo nesse momento. Porque o diabo sabe que sua hora é chegada. A vinda do Senhor Jesus Cristo pode estar se aproximando e a Escritura ensina que, com a vinda do Senhor se aproximando, a atividade do diabo vai se intensificar. O sequestro, a violência, o terror em todo o mundo, eu acredito que faz parte da atividade demoníaca. Uma autoridade diz que a bruxaria é crescente, muito mais rápido do que qualquer outra religião no mundo ocidental. E uma das razões pelas quais eu acho que os jovens se envolvem é porque isso os envolve e traz a um retorno para a natureza, em um sentido de adoração dos deuses naturais.
encontrando algum poder dentro de si, ou ampliando suas mentes, alguns deles através de drogas e alguns sem drogas. Mas milhares de jovens e velhos estão se intrometendo em um culto nesse momento e as lojas em nossas cidades estão vendendo todos os tipos de coisas que vão junto com seu culto. Um professor universitário, não desta universidade, mas um professor universitário, disse há algum tempo que havia dezenas de jovens em seu campus. Agora, covens, como você sabe, é um círculo de bruxas e bruxos. Numerando 13, eles são sempre o número 13. E eles têm seus direitos e seus rituais e sua literatura e suas bruxarias. Agora, o que é certo e o que é errado? O que é falso e o que é verdade? A Bíblia tem muito a dizer sobre isso e eu vou abordar um grande assunto em poucos minutos esta noite. Primeiro, a Bíblia ensina que existe um diabo. Existe um diabo. Nós o encontramos no 3º capítulo do Gênesis e não nos livramos dele até o final do livro do Apocalipse. Ele está em toda a Bíblia. E na Bíblia descobrimos que ele é uma pessoa. Ele anda, ele fala, ele sente, ele mente, ele bajula, ele mata, ele faz milagres, ele falsifica, ele oprime, ele aflige, ele influencia, ele destrói, ele cita as escrituras que ele possui, ele aflige corporalmente, ele causa lesão corporal, ele vende discórdia na igreja, ele espalha falsa doutrina. Essas são as coisas que essa personalidade na Bíblia, chamada de diabo, faz de acordo com a Escritura. Agora, ele é chamado na Bíblia, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de diabo, ele é chamado de anjo caído, ele é chamado de leão que ruge, ele é chamado de príncipe dos demônios, ele é chamado um lobo, um predador, Beelzebu, o dragão, a serpente, Lucifer, uma grande luz, uma estrela, um traidor, um adversário, um milagreiro, um mentiroso, o pai da mentira, o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, o príncipe do poder do ar. É descrito na Bíblia como o reino das trevas, o reino do mal, o reino da injustiça, o reino do ódio, do pecado, da morte, do inferno e a sepultura que ele produz, falsos milagres, falsas experiências espirituais, falsas línguas, o pai da falsidade. Ele tem uma falsa igreja, um falso evangelho, um falso plano de salvação, uma falsa trindade, falsos pregadores, falsos profetas. E o que a Bíblia diz sobre o diabo agora, a palavra Lúcifer significa barril de luz, aquele que brilha, é uma luz enganosa, não a luz verdadeira, é uma luz enganosa, é uma luz falsa que promete liberdade e vida, mas ele produz apenas tristeza, escravidão e morte. Ele é um enganador e está tentando enganar milhares de vocês, jovens, esta noite, prometendo-lhes que, se apenas segui-lo e servi-lo, e curvar-se a ele e viver para ele, você vai ter liberdade e vida. Mas, na verdade, ele te dá tristeza e escravidão. E, finalmente, a morte eterna no inferno. Agora, o diabo é resistido na Bíblia pelos personagens da Bíblia que Deus honrou e abençoou e amou. Ele foi resistido pelos profetas, ele foi resistido por Jesus, ele foi resistido pelos discípulos, ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele acabará por ser lançado no inferno, o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora você diz, como o diabo se originou e por que Deus permitiu o diabo? Bem, há muita incerteza sobre o que o apóstolo Paulo chama de o ministério da iniquidade. São apenas algumas coisas que não sabemos. Deus não revelou para nós e se Deus não revelou, não devemos nos aprofundar em especulações. Mas há algumas dicas na Bíblia sobre onde o diabo se originou,
No capítulo 14 de Isaías diz: Como caísse do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, jogado no chão, porque disseste no teu coração: 5 vezes vou me colocar acima da vontade de Deus, contra a vontade de Deus. Ouça isso: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me sentarei sobre o monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Em outras palavras, chegou o momento em que, em algum lugar na eternidade, quando Lúcifer, o maior e maior de todos os seres criados por Deus, liderou uma rebelião contra Deus. E parece que cerca de 1/3 dos anjos se juntou a ele na rebelião. Eles foram expulsos do céu, eles caíram sobre a terra, e o diabo e seus anjos caídos agora se tornaram demônios. Estão ativos nesse planeta, estão sob julgamento, estão derrotados pela cruz e pela ressurreição. Eles finalmente serão lançados no inferno, mas enquanto isso, eles estão ativos e aumentando sua atividade agora. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. Ele queria ser como Deus, ele queria estar acima de Deus, ele queria ser maior em todo o universo. Então, ele liderou a rebelião. Você diz, de onde ele tirou essa ideia? Nós não sabemos. Como o pecado entrou em seu coração? Não sabemos porque Deus o permitiu? Não sabemos. Isso não está revelado. Deus não revelou, é o ministério da iniquidade. É algo que não entendemos e nunca será resolvido até que a batalha do Armagedon, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, seguido por milhares dos exércitos do céu. E ele vai destruir para sempre o diabo e seus anjos. E seremos livres nesse planeta da maior praga, na maior coisa que já aconteceu a qualquer planeta em qualquer lugar do universo. Agora, a segunda coisa sobre demônios, o Novo Testamento deixa claro. Há um demônio, há muitos demônios. Você se lembra da história do 5º capítulo de Marcos? O homem das legiões. Esse homem estava possuído por um demônio, muitos demônios. E afetou sua mentalidade, suas faculdades emocionais e físicas, e Jesus falou com aqueles demônios. Sim, Jesus não falou com o homem, Jesus falou com os demônios. E há várias coisas sobre esse homem que me interessam hoje e são relevantes nesse momento na América. Ele estava nu e atacava as pessoas, era violento, tão violento. E olha a violência no país. Ele queria que os demônios fossem lançados. Os demônios queriam ser lançados nos porcos. Nos porcos. Você vê a combinação que você tem aqui? Você tem a violência, nudez, autodestruição e porcos. Como algumas pessoas chamam a polícia hoje. Algumas das pessoas mais violentas, porcos. Existe uma conexão que eu não sei. Mas é bem interessante que esse homem endemoniado que Jesus encontrou teria todas essas coisas com as quais estamos lutando hoje, agora. A origem dos demônios, como eu disse há momentos atrás, não está claro. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que o diabo e seus anjos lutam contra o arcanjo Miguel e seus anjos. Agora você diz o que é isso sobre o exorcismo? Bem, você sabe que a palavra exorcismo realmente significa a palavra expulsar espíritos por um ato religioso ou serviço religioso. É assim que significa expulsar um espírito maligno. E Jesus, claro, foi o maior dos exorcistas. E ele ordenou que os demônios e as forças do mal saíssem das pessoas. E aquele homem de que eu estava falando há pouco, Jesus comandou que aquela legião de demônios saíssem dele e foram para os porcos. E os porcos foram lançados no mar e se destruíram. Agora, o fato do exorcismo é uma realidade.
mas é mal interpretado. Algumas das interpretações modernas, originadas, na verdade, nas práticas pagãs, fórmulas mágicas e rituais para expulsar os maus espíritos, são praticados há séculos em sociedades primitivas, geralmente acompanhadas de violência e imposição de dor. Há uma tribo na Índia sobre a qual eu li, onde eles pegam um pavio de algodão embebido em óleo e eles acendem, enfiam nas narinas das pessoas que supostamente estão possuídas por demônios. E a crueldade do exorcismo profissional em muitas partes do mundo está além da nossa compreensão e entendimento. Agora, Mateus, 8º capítulo, nos diz que quando os discípulos trouxeram a Jesus muitos endemoninhados, ele expulsou os espíritos não com um longo ritual, como estamos sendo informados hoje, mas por uma palavra sua. Palavra poderosa. Os seus discípulos expulsaram demônios em um nome do Senhor Jesus Cristo, com uma palavra, o poder do nome de Cristo. E em Marcos capítulo 16, 17, diz que esses sinais acompanharão aqueles que acreditam em seu nome. Eles expulsarão demônios. No entanto, agora um aviso, não saia por aí usando o nome de Jesus Cristo de qualquer maneira, não vai funcionar. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, você tem que andar no Espírito, você tem que saber que isso é um demônio e você tem que saber, sem sombra de dúvida, que você tem a autoridade da palavra de Deus por trás de você. E essa autoridade está no nome de Jesus, está no poder do Deus Todo-Poderoso. Agora, como você evita ser possuído ou assediado e atormentado por demônios? Você vê que os demônios têm influência apenas, sim, isso é o que diz, e eu repito, um cristão. Somente quando você está andando em algum pecado, se você permitir que um pecado, além de assediar, tome conta de você, você abriu o caminho para os demônios em sua vida. Enquanto caminhamos com Cristo, se você é um cristão, e você está andando no Espírito, e Deus está com você, e todos os pecados conhecidos foram confessados, você está em comunhão com Cristo. Então você pode andar no meio das situações espirituais mais perigosas e ser protegido por Deus. Você pode reivindicar a autoridade. Eu sei que você já chegou até o meio da mensagem e eu fico feliz de ver você aqui. Isso mostra que você está edificando a sua vida através das mensagens de Billy Graham. A dar, nem que seja um polegar de terreno para ele. Uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, que você lembra, incomodou Paulo. E ele disse que aquele espírito maligno saísse em nome de Jesus Cristo. Saia dessa mulher e deixe ela sozinha. E o espírito maligno saiu. Agora, eu pessoalmente já tive essa experiência algumas vezes, mas muito poucas. Eu estava a tentar, pensando, apenas uma vez na América. Lembro-me 2 vezes na Índia. Lembro-me uma vez na África. E uma vez no Extremo Oriente, 2 vezes no Extremo Oriente, e em cada ocasião, de forma muito interessante, a pessoa envolvida usa as mesmas 3 palavras: eu sou livre. Cristo pode te libertar, mas não é como um ritual, não é feito como a maneira como está sendo retratado, é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada crente, cada cristão, tem o direito de rezar essa oração com uma pessoa que está em problemas. Agora, muitas coisas que achamos de possessão demoníaca e não são possessões demoníacas. Por exemplo, problemas mentais não são causados por demônios. Alguns podem ser, mas muitos não são. E por isso tem que ter discernimento, que só o Espírito Santo pode lhe dar sobre o que é atividade demoníaca e o que é atividade normal ou da própria natureza. E você diz, como vencemos os demônios quando eles nos incomodam e nos perseguem? Eu quero que você ouça isso. Eu tenho a certeza que todos os verdadeiros crentes não são possuídos por demônios.
Verdadeiramente, um verdadeiro crente, ele pode ser atormentado, pode ser perseguido, pode ser assediado por um demônio, mas não acredito que a Escritura ensina que você pode ser possuído por um demônio. Satanás encheu o coração de Judas, encheu Ananias e Safira, que não eram crentes professos. Mas você tem certeza que conhece a Cristo? Você sabe que Cristo vive em seu coração? Você já recebeu Jesus? Venha a Cristo essa noite, enquanto pode. Como Bill Cepeda disse que faz 5 anos atrás, e Mike disse que faz 3 anos atrás. Venha a Cristo, entregue sua vida a Ele e tenha certeza disso. E você vai ter um poder vivendo dentro de você, que é maior do que aquele que está no mundo. O poder do Espírito Santo, o poder de Deus em sua vida, e você pode resistir ao diabo. A Bíblia diz, e ele fugirá de vós. A segunda coisa que eu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo. A Escritura diz que não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Eu quero pedir a você essa noite como um crente. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode ser preenchido não através de algum êxtase emocional. Você pode ser preenchido por um simples ato de fé. Como você recebeu a Cristo? Você recebe o poder da fé. Tudo em você se torna completamente cheio. E você pode dizer, estou cheio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo pela fé, você vê no momento em que você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a residir em seu coração e conforme você entrega tudo a Ele, Ele está mudando a sua vida, Ele está enchendo você e você passa a produzir os frutos. Agora, todo cristão tem os dons do Espírito. Você tem um dom. Não importa quem você seja e quão humilde você é como crente. Você tem um dom e deveria estar utilizando esse dom no corpo de Cristo. E você deveria estar utilizando esse dom em testemunhar para Cristo. Mas o fruto do Espírito é algo diferente. O fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito. O fruto do Espírito é produzido por o Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade e assim por diante, que é produzido pelo Espírito Santo. Agora, se você está vivendo no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, cheio do Espírito Santo, Satanás não pode combater contra você. Deixe-me dizer-lhes que mesmo o menor pecado entristecerá o Espírito Santo e abrirá brechas para o ataque demoníaco. Jesus disse, nunca te deixarei, nem te abandonarei, não te deixarei. Agora, a terceira coisa, observe os esquemas do diabo. A Escritura diz, colocando toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. Agora, o diabo vai explorar suas peculiaridades de personalidade, a concupiscência da carne, aquilo que é natural, os impulsos físicos. Você tem fome, como ele teve Jesus. E ele tentou Jesus quando Jesus estava com fome. O diabo sempre vem até você quando você está fraco, para tentá-lo e atormentá-lo e para incomodá-lo. Cuidado com aqueles momentos em que você está fraco, quando você está com fome. Ele também usa o desejo sexual. O sexo é um impulso poderoso que todos nós temos e o diabo usará se você der um único centímetro de terreno para ele. A Bíblia nos diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mundo tenebroso, contra os espíritos malignos do ar. Então a Bíblia diz, portanto, pegue a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firmes. E então, a Bíblia descreve a armadura que devemos ter, e eu quero perguntar a você essa noite se você tem a sua armadura. Verifique primeiro, verifique o cinto. Paulo disse que, tendo seus lombos cingidos com a verdade, agora o cinto era um cinto de cerca de 6 ou 7 polegadas de largura,
que envolvia o soldado romano. E o propósito, quando Paulo estava escrevendo isso em Efésios, ele estava em uma prisão romana e um guarda romano vigiava. Então, ele apenas olhou para o seu uniforme e viu ali as ilustrações de como nós, cristãos, deveríamos ser com o nosso cinto, porque você vê, aquele cinto mantinha tudo no lugar. E Paulo diz, faça de tudo para viver na verdade. Em outras palavras, aprenda as Escrituras, aprender a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual, quando as pessoas se apresentam para receber, nós damos a eles estudos bíblicos, nós os envolvemos nas Escrituras, levamos eles a ler a palavra, a memorizar as Escrituras. É assim que resistimos ao diabo. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Discutiu com o diabo? Não. Ele resistiu ao diabo, citando as Escrituras. Foi tudo o que ele fez. Apenas citou as Escrituras. Ele disse, está escrito. E quando terminou de citar as Escrituras, o diabo deixou. E os anjos de Deus vieram e ministraram a Jesus Cristo. E então Paulo disse, para colocar a couraça da justiça. Agora, o peitoral era feito de bronze apoiado com pedaços duros de couro. E a couraça da justiça é o que recebemos de Jesus Cristo quando nós vimos para Ele, como nosso Senhor e Salvador, porque nossa justiça, nossa bondade são trapos imundos aos olhos de Deus. Então você precisa de uma justiça que foi fornecida a você, e foi fornecida a você por Jesus Cristo na cruz, quando nós recebemos aquela couraça da justiça, para que, quando o diabo atirar seus dardos inflamados, eles não consigam penetrar naquele peitoral. E em terceiro lugar, ele diz que nós devemos estar calçados na preparação do evangelho da paz. Agora, isso não significa sair apenas pregando o evangelho. Significa mais do que isso. Significa que você deve ter a paz de Deus em seu coração e serenidade, alegria, a felicidade que Cristo dá e deve estar em seu coração, para que, quando os problemas vierem, Satanás não seja capaz de chegar perto de você. Você vê que Satanás usa as preocupações, a ansiedade, a tensão para nos desequilibrar. Você está com medo? Não tema, pois eu estou com você, diz a palavra. Não olhe ansiosamente ao seu redor, porque eu sou o seu Deus, eu vou te fortalecer. Certamente eu te sustentarei com a minha destra fiel, diz o Senhor, Isaías 41. Você está preocupado com aflição? Todo mundo está com as contas acumulando, pressões, fechamento de negócios, filhos ficando fora da igreja. Quais são as suas preocupações? Você está preocupado? A Escritura diz para não estar ansioso, mas devemos levar pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E então, em quarto lugar, o escudo que os soldados romanos carregavam. Um escudo. A Escritura diz de tudo que nós devemos pegar o escudo da fé, com o qual você poderá extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o escudo romano tinha 60 centímetros de largura e 4 pés de comprimento e repelia os golpes do inimigo que vinha contra eles. Quando as flechas vinham contra ele, Satanás está sempre atirando suas flechas e seus dardos inflamados. Nós precisamos do escudo da fé, confiando e acreditando em Deus, na sua palavra. E em quinto lugar, é o capacete. Pegue o capacete da salvação. O capacete é muito importante porque guarda a nossa mente, a nossa cabeça. Há muito a dizer nas Escrituras sobre a mente. Deixe a sua mente estar em Jesus Cristo. Isso irá mantê-lo em perfeita paz. Cuja mente está em ti. Intelectualmente, você não pode vir a Cristo sozinho, porque sua mente tem um véu sobre ela, colocado lá.
pelo diabo. Mas quando você vem a Cristo, sua mente é iluminada pelo Espírito Santo. E as coisas que você não entendia agora, você aceita pela fé e você coloca o capacete. E isso te protege contra o inimigo, o diabo. Ele vai tentar fazer de tudo para você duvidar. Ele vai tentar fazer você questionar. E eu me lembro do meu próprio pai. Ele disse que um pregador, há muitos anos atrás, disse para ele que ele cometeu o pecado imperdoável. E meu pai pensou nisso todos esses anos, que ele não poderia vir a Cristo. Ele não havia cometido nenhum pecado mesmo. Sabe o que era aquilo? Foi anos depois que ele reencontrou a alegria da sua salvação. Você vê que Satanás desviou e perverteu as Escrituras, e então a espada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa é a arma ofensiva. Você vê, a lâmina de um romano tinha cerca de 24 centímetros de comprimento e ele iria torcer e girar, manter o equilíbrio sempre, estocando. E a Escritura diz que a palavra de Deus é viva e ativa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Quando Satanás tentou Jesus Cristo, usou a espada, a palavra de Deus. É por isso que é importante estudar a Escritura, conhecer a Bíblia, aprender a Bíblia, e eu acredito nisso. Eu acredito que os cristãos e crentes vão passar por um período de problemas e dificuldades. Podemos ir para a cadeia, podemos ser mortos por nossa fé, como muitas pessoas em outros países do mundo têm acontecido. Não vamos escapar. Está a caminho, e a maneira de se preparar é aprender este livro. Para quê? Quando eles o invocarem para testemunhar, quando eles o invocarem, você conheça as Escrituras e possa citar a palavra de Deus e seja uma testemunha e resista ao diabo, e a Escritura diz que ele fugirá de vós. Então, a 7ª e a última coisa é orar. Orar sem cessar, disse Paulo. A oração e petição. Ore sempre no Espírito, orando no estudo da Bíblia. Verifique sua armadura, se está no lugar. Uma palavra final, a vitória final. O diabo e suas obras e a morte, o inferno, a sepultura serão anulados, lançados no inferno e destruídos, pois Jesus Cristo na cruz já conquistou toda a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Até aquele dia final, você poderá se manter firme com o poder de Deus na sua vida. Pode haver muito sofrimento, muita luta, muita batalha, mas nós estamos do lado vencedor. E a Escritura ensina que Jesus Cristo ganhou a vitória, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Vou pedir para que você tome a sua decisão agora mesmo. Vou pedir que receba a Cristo agora. Vou pedir que centenas deixem o seu lugar agora. E vindo aqui à frente, digam: eu recebo a Cristo. Eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Desejo que meus pecados sejam perdoados. Quero ter a certeza de que irei para o céu. Como podem ver, centenas de pessoas estão vindo de toda parte deste estádio para entregar a sua vida a Cristo. Você pode fazer a mesma entrega em seu lar, ou num bar, ou num saguão de hotel, ou em qualquer lugar em que esteja, vendo pela televisão. Você pode dizer um eterno sim a Cristo, e Ele o perdoará. Seu pecado vai ser extinguido e transformará a sua vida. Fico feliz que tenha acompanhado as mensagens do Billy Graham em nosso canal. É uma honra tê-lo por aqui. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os novos conteúdos que sempre postamos.